Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. E hoje que o sol brilhou, não é? Olá Cândida, bem-vinda. Olá, boa tarde. Temos aqui a nossa professora Cândida Jardim, a nossa residente, que nos traz sempre livros maravilhosos e consegue sempre surpreender-me porque traz-me sempre livros diferentes daqueles que eu conheço de diferentes temas, não é, Cândida? Mas também me vais surpreender hoje. É verdade. E então, hoje o Pausa traz de novo aqui esta temática do luto, da perda, da morte de alguém. Porquê? Porque, na verdade, a Cândida sente isso quando algum aluno perde, experiencia isso na sua vida pessoal, ela e eu, porque vamos sempre perdendo pessoas ao longo do caminho, e é sempre uma fase complexa, uma vez que nós somos os adultos que corregulamos as nossas crianças, não é? E nós próprios podemos estar a passar, quando é familiar ou quando é alguém próximo, por esta perda, e é muito exigente acolher e viver ao mesmo tempo aquele luto. E depois, porque é mesmo muito importante continuarmos a sensibilizar e a ensinar as nossas crianças que a morte é uma parte natural da vida, não faz é? Faz parte do ciclo da vida. Exatamente. Naturalmente nascemos, crescemos, desenvolvemos e morremos. Se até então, e estamos a falar disso em off, não é, Cândida? Nunca nós, em pequeninos, trabalhámos esta naturalidade das coisas, era sempre um assunto muito Tabu, pouco falado, exatamente. tabu, quando perdíamos alguém, e hoje ainda acontece, não é? Cada um vivia o luto, mesmo dentro da sua casa, de uma forma muito individual, não se falava, tínhamos medo. Por isso, quando nós trabalhamos este luto como natural com as nossas crianças, nós próprios estamos a interiorizar isso, que não tivemos a oportunidade de o fazer quando tínhamos menos idade. E nós temos que ver também que os livros ajudam-nos muito, Certo. a literatura ajuda-nos muito a ver, a integrar isso, como natural, não é? Isso. E às vezes sem ser intencional. Eu estava a partilhar com a Cândida e também o fiz. Quero mandar um beijinho para a Liliana Elzig, porque a primeira vez que eu explorei. Também. Um beijinho da Cândida e meu, Lili. Que eu introduzi este tema foi com ela. E aliás, temos aqui alguns livros que ela trouxe, pelo menos 2, e eu trouxe A Cor do Vazio. E efetivamente eu já tinha partilhado com ela e estava a partilhar com a Cândida, para eu me situar. Que quando eu introduzi este tema ao Santiago, já tem mais ou menos 2 anos, foi quando vimos, por exemplo, o filme do Pinóquio, o original, em que aquele carpinteiro, não é? Aquele velhote tinha perdido um filho, então construiu um boneco para simbolizar o seu próprio filho. E depois, no final do filme, ele morre. Sim. E o Santiago disse, mãe, então tu também vais ficar muito, muito velhinha. Não perguntou se eu ia morrer, mas percebeu que a personagem tinha morrido porque era muito, muito velhinha, não é? E às vezes é isto, nós não temos que, hoje vou abordar propositadamente ou intencionalmente, tu com os teus alunos, eu com os meus pacientes ou até nos familiares, vou ler este livro e vou introduzir. Não, às vezes é algo que naquele dia toca, ou uma notícia, não é? Nós tivemos agora também o falecimento muito recente do Papa Francisco, não é? Que nos toca, que nós comentamos, que nós falamos, que pode ser o mote de começar a deixar a sementinha. Não claro. é, Cândida? Eu acho que não tem, quando as coisas surgem naturalmente, é a forma é a forma oportuna para nós integrarmos um tema destes, não é? Que é um tema que é difícil para nós também, porque não é? se parte deles é porque algo não está bem, ou porque eles têm qualquer curiosidade, ou têm necessidade de falar sobre isso, então vamos abordar, de uma forma natural. Isso. E as e mais leve. são... As histórias são fantásticas, porque depois disso foi quando eu comprei A Cor do Vazio, para explicar um bocadinho ao Santi como é que podíamos ultrapassar estas coisas. E é isso, as crianças necessitam que a gente fale disto de forma natural, leve. Claro que não vamos dizer às crianças, olha, ficamos super felizes, claro. não é? Porque alguém que nós amamos muito morreu. Não, é difícil,
é natural estarmos tristes, é natural sentirmos raiva numa fase inicial, mas depois como é que nós vamos lidar com isto? Que é isso que as crianças precisam. E eu estava-me a lembrar agora isso que tu estavas a dizer, é natural sentirmos raiva. E achamos que às vezes são só as crianças, mas os adultos Claro que sim. sentem muitas vezes isso. E já são adultos. Claro. Porquê é que aconteceu isto a mim? Mas porquê é porquê que esta agora? pessoa, Sim. se ela era tão boa, porquê é que Isso. lhe aconteceu isto? Há Isso. tantas pessoas, não é? E custa-nos às vezes... E só depois, passado, se calhar às vezes muito tempo, Cada um com o seu tempo, com o não é? seu tempo, é que percebemos o sentido daquela Isso. perda, não é? Isso. E o que é que ela trouxe e o que é que ficou dessa perda. E E às vezes ficam coisas muito boas. Ficam sempre, Sempre não é? coisas muito Quando boas. eu digo encontrar um lugar diferente para a pessoa na nossa vida, é efetivamente recordar o que é que nos ensinou, o que memórias temos juntos, o que é que foi significativo, ou seja, o papel daquela pessoa na nossa vida, apesar de nos ter ensinado muito, o que é que eu integrei e que vai fazer de mim uma pessoa melhor, Sim, não é? sim. E é nesse processo que nós começamos a cura, não é? Que nós percebemos sim. e a pessoa fica presente, porque ela está em nós, porque nós somos um bocadinho daquela pessoa, somos aquela semente que nos deixou. E é este processo que naturalmente nós vamos trabalhando. Então, para quem nos está a ver e ouvir nas nossas páginas de Facebook, sejam bem-vindos e também quem nos ouve nos 98.7. Vamos começar por ler alguns trechos que especialmente a Cândida escolheu sobre esta temática, ou seja, todos estes livros infantis tocam esta perda, esta morte, não é? Este deixar-nos de ter fisicamente, nem que sejam meias, como para onde vamos, como é que é? Para onde quando desaparecemos. Exatamente, nunca fala sequer, e esse livro nós abordámos com a Lili também, nunca fala sequer na perda de pessoas, Exatamente. Mas é aquele linha para onde é que nós vamos, não é? Para onde é que vão as meias que nós perdemos na máquina de lavar, que ainda ninguém sabe. Para onde é que vai o sol? Exatamente, mas ele esconde-se aonde? Exatamente, desapareceu o sol. Exatamente. Por acaso Pronto. é muito interessante, porque este não aborda diretamente a morte, Isso. mas A pode-nos... perda das Exatamente, coisas. a perda das coisas pode-nos levar depois para a perda Sim. das pessoas, não é? E até vou dar um exemplo, claro que isto nem sequer tem um impacto que tem a morte de alguém, não é? Mas, por exemplo, umas meias antiderrapantes que eu levei a um parque de diversões e perdi aquelas meias, não é? Aquelas meias vão fazer parte da minha história, porque foi com aquelas meias que eu me diverti naquele dia, Exatamente. que eu escorreguei aquele escorrega e fiz aquela diversão que parecia tão assustador e eu consegui vencer com coragem. Ou seja, tudo aquilo que vai passando pela nossa vida, não é? Seja uma perda real de morte, seja alguém que naturalmente sai da nossa vida, Claro. porque é o processo, não é? Deixa sempre alguma coisa, Sim, não é? sim. Mesmo as coisas que são materiais e que nós vamos perdendo já fizeram parte. Há uma expressão que eu acho que agora é muito usada com as crianças, principalmente, e que funciona muito bem, que é algo assim cheio de ternura, que é dizer... Conta-nos. É só dizer... A tua mãe é uma estrelinha que está no céu agora a cuidar de ti. Certo. E isso é uma coisa que eles não podem ver isso. Não, Certo. Como é que é uma estrelinha? Mas Certo. aquilo faz bem. Sim, não é? porque mesmo esta explicação do para onde é que vai, não é? Vai muito, isto aqui tem a ver com o seio familiar, nós o que temos de trabalhar é mesmo esta irreversibilidade, ou seja, não vai voltar fisicamente. Depois nós atribuímos símbolos e percebemos, por exemplo, se calhar aquela pessoa, aquela criança, quando está de noite e o céu está estrelado, não é? Ela pode sentir o aconchego, Sim. não é? E pode lembrar-se e sentir assim, ela está a olhar Claro, por mim, claro. não é? E isto pode ser uma almofadinha Sim. e um aconchego muito importante neste processo de lidar com a ausência física da pessoa, não é? Os símbolos têm muito poder Certo. neles, não é? E nas crianças Pronto, ainda mais, claro. não é? Isso é importante. Depois vamos falar também desta questão, desta linguagem clara, dizemos a verdade, para ajudarmos nesta irreversibilidade, não é? Não promovermos o foi fazer uma viagem, Sim, ou seja, sim, algo que pode deixar aqui a ideia de Vai que voltar. um dia vai voltar. Claro. Isso não vai acontecer, não é? Então, vamos começar estas leituras. O primeiro livro que a Cândida vai ler é um livro que se calhar nós vamos nos identificar, porque vamos perdendo essas pessoas São as mais pessoas velhas, não é? Claro. Da família. A ordem da vida dita isso, mas às vezes não é isso que acontece. É verdade. Não é? E então, o título é Onde está o avô? Onde estás? Onde é que tu estás, avô? Então é assim, olá, acabo de chegar de um passeio da escola. Pregamos muitas partidas às professoras, que divertido! Mãe,
estás a apertar-me, deixa-me ir ver o avô. Ou seja, a mãe tentou captar-lhe a atenção. Olá, quem é o grande amor... olá, quem é o grande amor da mamã? Tive tantas saudades tuas, estava a dizer a mãe para ele, para ver se ele não ia correr atrás do avô, que era isso que ela não queria. Certo. Querido, espera um instante, tenho que te dizer uma coisa importante. O avô, já aqui estou, sabes que não está na cadeira. Onde será metido? Eu acho que nem precisa das imagens. Deve estar a brincar às escondidas. Vou encontrar-te. E foi ele procurar. Avô, vou encontrar-te. Escusas de te esconder. E aqui já percebemos a intimidade e o apego que esta criança tem àquela figura. E por isso é que era tão difícil para a mãe, não é? Será que estás aqui? E foi ver debaixo do sofá ou debaixo da cama. Bem, avô, onde será que te meteste? Será que se meteu na sanita? Até na sanita. E se ele foi comido pelo malvado Tiranossauro Rex? Isto já é imaginação, não é? Não pode ser. Eu emprestei-lhe o meu escudo de raios laser contra dinossauros. Não foi isso que aconteceu, de certeza. Já sei. Pergunta à mamã para onde foi o avô, como ela sabe tudo. Que pergunta difícil. Não sei se ela vai saber, mas... Querido, tentei dizer-te. O avô foi fazer uma viagem muito grande. Ora, aqui está. O avô foi-se embora sem me dizer nada. Nem sequer me deu um beijo. Uma viagem. Certo. Mas é uma viagem sem regresso. Se calhar zangou-se comigo. Sim, porque eu estou sempre a roubar-lhe a dentadura postiça. Meto o dedo no nariz e engano-me sempre nas contas. E deixa-me só fazer aqui um parênteses, Cândida. Esta culpabilização em determinada faixa etária, não é? Acontece, não é? E pode acontecer, não é? Não só neste fenómeno, por exemplo, no fenómeno do divórcio é algo que também nós trabalhamos muito com os meninos, com as crianças, mas sim, provavelmente, aqui como temos esta analogia errada de que foi fazer uma viagem, ou seja, foi-se embora e não me disse nada, fugiu de mim, há esta encontrar um porquê. Claro. Não é? Porque é que foi embora? Agora quem me vai ajudar a subir para o baloiço? Sozinho tenho medo. Perdas secundárias. Era mais que um avô, era o avô que brincava. É muito giro. E apertar os atacadores? E quem me vai ler uma história antes de dormir? Avô, volta por favor. Prometo que me vou portar bem. Estás a ver aqui? Eu acho que é importante isto aqui, as cores. Certo. Mudaram o fundo para preto, não é? A tristeza, o desamparo nesse momento, não é? A dor. E aqui é engraçado, aparece o cãozinho para lhe dar o aconchego que ele precisa, não é? Que às vezes é o que eles precisam. É muito importante, sim, claro que sim. Querido, por que choras? Foi-se embora porque eu me portei muito mal. Desculpa, meu amor, mas a mamãe não te disse a verdade. O avô não foi fazer uma viagem muito grande, nem está zangado contigo. Então, mamã, explica-me que o avô morreu. Já não voltarei a vê-lo, mas estará sempre perto de mim, no meu coração. Certo. A mãe explicou-lhe que ele de facto tinha morrido. E usou a palavra porque morreu. Certo. Às vezes nós inventamos a tal viagem, não é? Sim, é muito difícil com medo para da nós. palavra. Eu quando penso, por exemplo, no Santiago, que está diariamente com os avós, não é? Este momento vai ser duro, não é? E às vezes fazemos, por isso é que precisamos muito estar conscientes e falar sobre estas coisas, porque às vezes fazemos estas, não é asneiras, não é? A mãe fez o melhor que sabia quando disse que foi fazer uma viagem. Não, agora, as crianças precisam de uma explicação com lógica, efetivamente, para ficarem convencidas, porque de certeza que a personagem da história, a partir de agora, já não vai imaginar coisas. Claro. Não é? Então, eu acho que às vezes as crianças têm um animal de estimação, um passarinho, um peixinho, ou um cãozinho.
irmãozinho, e às vezes isso acontece. Sim, não é? E também também é doloroso para certo, eles, não é? certo. Mas não é tão doloroso como um avô Sim, ou uma avó, sim. não é? Tem ou que a ser mãe, acolhido, ou o pai. mas o impacto que tem é Sim. diferente. Mas sim. também os ajuda a encarar esta perda, não é? Certo. É uma perda menor, Sim, mas... sim, sim, não é? sim. Agora já não choro porque sei que o avô continua a gostar de mim, embora tenha morrido, e será sempre o meu avô preferido. Certo. E será, ou seja, Sim. as coisas boas que ficam. Obviamente que este processo de recuperação é mais rápido, porque estamos numa história, Claro. não é? Mas esse é o caminho das coisas, certo? É incrível. já voltou Sim. a cor, Certo. não é? Pronto. E ele E temos entendeu. aí, por exemplo, o aconchego da mãe Sim. e essa criança deve estar aqui, não é? Entre os 3 e Sim. os 6 aninhos, que é mesmo quando nós ainda estamos já sentimos, já temos a conceptualização de tal forma que conseguimos sentir a dor da perda e a falta e a ausência de alguém. Ainda não temos esta consciência de irreversibilidade, Sim. então ainda andamos ali na nossa fantasia, se calhar vai voltar. Se calhar não foi verdade, percebes? Por isso é que é arriscado darmos este tipo de explicações das viagens, Sim, ou assim. sim. Obrigada, Cândida, por trazeres esse livro, porque é um bom exemplo, não é? De um fenómeno natural, que é os mais velhos partirem antes dos mais novos, não é? E o quão é difícil na mesma, Sim. porque o que implica é a ligação, e já vamos aí aos fatores que podem influenciar este luto, é a ligação que nós temos com a pessoa que partiu e não tanto o parentesco ou quem é essa pessoa. Claro, Às vezes até exatamente. nem temos ligação de sangue, e é uma pessoa que tem, quando eu falo em perdas secundárias, é todos os nossos papéis na vida da outra pessoa, não é? É o ir buscar à escola, é o levar ao parque, ajudar a atacar eu não perco só o avô, eu perco tudo isso, não é? E isso é, quanto mais apego e vínculo existir, não é? Mais impactante será aquela perda. Exatamente. Muito bem. Próximo livro. Olha, temos este que é uma doçura. Não é fácil, pequeno esquilo. Eu já tenho este livro há muito tempo. E já usaste muito. E é um livro que eu adoro porque, pelas imagens, ele é muito, muito suave. Certo. Então, Vamos lá vê-lo. Vamos navegar. O esquilo vermelho estava triste. Sentia uma dor muito forte porque a mãe tinha morrido e pensava que nunca mais voltaria a ser feliz. Às vezes a dor é tão grande que de facto as pessoas quase que desistem da vida. Isso acontece também com os adultos. Sim, não é? deixamos de ter esperança no futuro, de nos imaginarmos e projetarmos em coisas que nos fazem sentir felicidade e ficarmos felizes. Mesmo a imagem é muito sombria, não é? Mas estás a ver aqui, é de facto todo encolhidinho. Todo encolhido, certo. metido para ele próprio, porque certo. não quer ver ninguém. Certo. Não é? Há essa fase. Não se imagina sem aquela Claro. figura tão importante. O pai secava-lhe as lágrimas com ternura, tentando consolá-lo. A mamã estará sempre connosco. E com a mão batia no peito e dizia aqui. Certo. Ou seja, estava no coração Certo. deles. O esquilo não conseguia entender. A única coisa que via era que ela já lá não estava. Eu acho as ilustrações são lindas. São de uma ternura. Certo. É que se não tivesse o texto, nós conseguíamos perceber a Perceber história. tudo, sim, é verdade. Através Por da isso é que a ilustração é tão importante, não é, Cândida? Uma noite ele zangou-se com a mamã por ela o ter abandonado. Estava tão desgostoso que até atirou com os brinquedos. Quando se acalmou, o papá abraçou com muita força, ou seja, ele sentiu revolta contra a mãe. Processo natural do luto, não é? Mesmo assim, não deixou que ele o aconchegasse. Nem quis que lhe contasse uma história. Ele estava revoltado contra o mundo. E às vezes precisamos de vivenciar aquela emoção, de acolhê-la e não tentar disfarçar para deixar de sentir, não é, Cândida? Eu lembro muito isto dos adultos, porque apesar de nós sermos adultos, muitas vezes não conseguimos lidar com a perda, principalmente é alguém que nós amamos muito, não é? E que achamos que ainda não estava na hora que acontecesse, não é? Sim. E então revoltamos-nos contra a vida, revoltamos às vezes contra Deus, certo. não é? Pomos em causa tudo, muitas vezes após uma perda nós pomos em causa a nossa fé, o sentido da vida, as pessoas, tudo, é como se nos tirassem o tapete. Tem muito a ver com isto, com este trabalho que nós não tivemos a oportunidade de tocar quando éramos mais pequeninos.
pequeninos, percebes? Por isso é que é tão importante falar disto de forma natural com os nossos, porque para nós é tão difícil precisamente por isso. Claro. Não é? Quando ficou sozinho, olhou para o céu, como fazia dantes com a mãe, e procurou a estrela que a mamã tinha escolhido para o proteger nos seus sonhos. Mas naquela noite não a viu. Então saiu de casa e foi ter com o seu melhor amigo, o mocho. O mocho estendeu a sua grande asa e cobriu para que o frio não entrasse. O esquilo aninhou-se e debaixo das suas penas chorou a rodos. E às vezes é só isso. Certo. Temos que respeitar. Exatamente. E nós também permitirmos, isto acontece mais na adolescência e na pré-adolescência, que os nossos pequeninos também procurem apoio no grupo de pares e não lhes cobrarmos isso, nem ficarmos magoados por isso, porque às vezes é mais fácil, porque é este sentimento de a outra pessoa, ou seja, o meu pai também está em dor e eu vou preocupá-lo e se calhar um amigo consegue ser isento, não é? E consegue dar este apoio que é só, às vezes, estar ali ao lado, acolher, abraçar. Sim. E o que eu sinto às vezes é que nós temos esta dificuldade, principalmente quando as crianças são pré-adolescentes ou adolescentes, ou seja, são mais crescidos, não é? Mas porquê é que não fala comigo? Porquê é que não sabe comigo? Vamos dar espaço e vamos permitir que também procurem este apoio e este acolhimento junto do grupo de pares, que às vezes é importante. Da sua idade, claro. Que é esse exemplo, não é? Enquanto o mocho dormia, enrolado numa bola de penas, a luz e o calor do sol despertaram o esquilo, que da árvore contemplou a paisagem. Era tão bela. E aqui já temos a mudança de cores na Sim, história exatamente, e a oportunidade que ele está a dar a ele próprio de aproveitar a experiência e de ver algo bonito, não é? E isto é o tempo que vai Certo, trazendo, não é? certo. Há um tempo para tudo. Certo. E há um tempo para também vivenciar a dor. Verdade. Não é? A perda, a fazer Certo. o luto. É que não conseguimos ver a parte Exatamente. positiva das coisas. Então lembrou-se que a mãe não voltaria a ver o bosque, que nunca mais correria por ele fora, que não sentiria as carícias do sol, nem se alegraria com o canto dos pássaros. Os seus olhos encheram-se de lágrimas e foi a correr e esconder-se em casa. Natural, não é? Certo, que é a nostalgia de nós vermos coisas que gostávamos que os outros aproveitassem connosco, não é? Sim, que já não vai acontecer, ou Certo. seja, ele vai tendo a noção de que nunca mais Isso, há vai coisas que tomando nunca esta poderão, consciência, certo, que é a noção da realidade, não é? certo, muito bem. Meteu-se na cama e tapou-se até cobrir a cabeça. O pai aproximou-se e acariciou-lhe as costas. Quero que vejas uma coisa que vais gostar. Impossível, disse entre os lençóis. Já não gosto de nada. Disto sim, vais ver, assegurou-lhe o pai. E o esquilo, curioso, pôs o focinho de fora. Estes são os teus avós. O esquilo vermelho, apesar de nunca os ter conhecido, já tinha ouvido falar muito deles. Eu gostava muito deles. Queria estar sempre ao seu lado. Mas eles ficaram velhos e morreram. Então, também eu me senti muito triste. Ou seja, Certo. pormos do lado de quem está a sofrer. Exatamente, e esta empatia, não é? Eu entendo aquilo que tu estás a sentir, apesar deste pai também estar a sofrer, não é? Mas eu entendo, Claro. isto é muito importante, isto normaliza o processo. Não é desvalorizar. Isso. Olha, isso é normal, isso vai Certo. passar. Mas Eu também perdi a minha sim, mãe, não é? exatamente. O pequeno esquilo escutava atento. Aprendi muito com eles, tal como tu, com a mamã e comigo. Vou recordá-los sempre. E se me esqueço da mamã? Perguntou o esquilo. Impossível. Ela também gostava muito de ti. Agora está no teu coração. O esquilo vermelho não conseguia entender e suspirou. Ora, aqui está a parte Certo. Estão a pendurar o quadro, não é? não é? Vai ficar sempre, não é? Certo. Mas Partiu. este receio de esquecer também às vezes está presente no processo de luto. É verdade. No seu pequeno coração só havia tristeza. Nem sequer tinha vontade de brincar. Quando via as mamãs dos seus amigos, tinha saudades da sua. Isto pode acontecer, Claro não é? que sim. Claro que acontece. E sentia-se ainda mais desanimado.
então preferia afastar-se e caminhar pelo bosque. Ou seja, o seu ainda não tempo tinha o seu para tempo. processar, para digerir, para estar sozinho. A tristeza ajuda-nos a acalmar o pensamento e a refletir, a tomar decisões, não é? Uma tarde, parou debaixo de uma nogueira, apanhou as nozes maiores, esfregou-as entre as mãos e pôs-se a comê-las. Abria-as com muita habilidade. Assim lhe tinha ensinado a mamã, para ele não partir os dentes. Espetacular. Sim, mesmo. Ele já está a conseguir lidar Certo. melhor com a perda. Depois trepou as árvores. Saltando de ramo em ramo, chegou ao fim do bosque. Dali contemplou o pôr do sol. E de repente sentiu um formigueiro pelo corpo todo. Levantou as orelhas e espevitou a cauda. Olhou para um lado, para o outro. Não sabia porquê, mas sentia que a mãe estava perto. Certo. Esta imagem é de uma ternura. Certo. Não sei se Lá os ouvintes... estamos aí a sombra, não é? E Exatamente. aquilo, o vazio que começa a colorir e a preencher. Incrível. Ou seja, começa a estar lá. Sim. Não é presença física, Certo. mas é outra Começamos tipo de aqui a presença. encontrar o outro lugar para a pessoa na Exatamente. nossa vida, não é? Quando anoiteceu, foi ter com o seu amigo. O mocho, no alto da velha árvore, cantava à lua. Os dois, em silêncio, contemplaram o céu. De repente, o pequeno esquilo fixou uma estrela. Olha, a estrela da mamã! Hoje brilha como nunca. Observou o mocho, que sabia muito daquilo. Vou contar ao papá. E foi-se embora a correr. O esquilo vermelho tinha percebido que a mamã estava com ele e que nunca o abandonaria. Certo. Naquela noite deixou que o pai o aconchegasse e pouco antes de adormecer disse-lhe: Papá, conta-me uma história. Certo. Lindo. E aqui é mesmo o nós percebermos que, à medida que vamos processando e elaborando aquilo que aconteceu, vamos permitindo, não é? Vamos nos permitindo usufruir, saborear o carinho, o afeto, as coisas que vamos vendo e vivendo. É mesmo assim o processo do luto. Exatamente. Incrível esse livro também. Tá, este livro está Muito, muito para bonito. mim, E de uma forma super leve conseguimos ler este livro a uma criança e depois, mais do que grandes discursos a explicar seja o que for, deixá-las fazer perguntas, deixá-las questionar, é só responder com verdade. E está tudo bem, não é? Muito bem. Obrigada mesmo. de nada. Então, que outro livro? Eu estou curiosa aqui com o Urso e o Gato Selvagem, porque eu acho que deve ser ali parecida com A Cor do Vazio e gostava de ouvir essa história. É engraçado porque este livro eu também não o conhecia, conheci-o há pouco tempo. Sim. E eu gostei dele porque quando nós falamos em morte, e não é? E de alguém que nos dói, Certo. a cor preta aparece. Sim. Pronto, O é escuro, normal. o nós termos uma visão mais negativa e escurecida das coisas e da vida, e esse livro tem assim um rosinha, não é? Sim. E depois Muito vai aparecendo o suave, rosinha. e depois Ao vai- longo da Ok. história vai aparecendo o rosinha. Que é esta analogia, não é? Ao processo. E então, queres Um nos dia, ler alguma parte dessa De história? manhã o urso estava a chorar. O seu amigo passarinho tinha morrido. E aqui aparece mesmo a palavra morte. Não, Sim. tinha morrido. Certo. Desculpem. O urso cortou uma árvore da floresta e construiu uma pequena caixa. Com sumo de frutos pintou a caixa com uma cor bonita e cobriu o fundo com pétalas. Depois colocou com cuidado o amigo dentro da caixa. O passarinho parecia estar apenas a fazer uma pequena cesta. As suas penas cor de coral eram sedosas e o seu pequeno bico negro brilhava tal qual uma pedra de ónix. Mas tudo aparecia Tudo preto. escuro, certo. Estes rituais de despedida, que é a referência que tem esse início da história, remete-nos também para a oportunidade das crianças se despedirem dos entes queridos quando têm uma ligação significativa. Obviamente que quem
toma essa decisão é sempre a família, ou seja, não é uma professora, não é uma Sim. psicóloga que vai dizer, deve estar ou não deve estar. Claro que se é uma criança ou um adolescente, o tempo que está na despedida daquele ente querido são 10 minutos antes de estar toda a gente, com algo mais intimista, mas pode ser importante para aquela criança ver, não é? Sim. Aquela pessoa sem vida ou onde está a pessoa. Pode ser muito importante para iniciar o seu processo de luto, para começar a trabalhar esta irreversibilidade, esta morte que é definitiva, não é? E essa caixinha, essas folhinhas de pétala, remete para estes nossos rituais de despedida física das pessoas, não é? E depois vai aparecendo, ou seja, continua sempre com o Sim, passarinho, aí provavelmente é uma memória, não é? Uma memória, a Dora, depois ele vai ter com o coelhinho, pronto. Certo. E à medida que o tempo vai passando, não é? E que a história se vai desenrolando. Vão aparecendo as cores. Claro que isto sem a história é diferente, não é? Sim. Mas depois apareceu o gato que também tinha perdido alguém querido. Esta partilha. Que tinha feito uma caixinha também. Certo. Mas depois ele trouxe algo muito bonito, que era a música. Aqui aparece a música como algo que ajuda nesta catarse, não é? No pôr cá sim. para fora aquilo que nós sentimos. E pronto, e eles aqui já... que começa a aparecer a cor, não é? A cor, colorir as memórias. Ele aí está-se a lembrar de coisas que fazia com o seu amigo. Sim, exatamente. Não é? E pronto, e o tempo vai passando e o luto vai-se fazendo e vão descobrindo as coisas boas que ficam, as coisas boas que aconteceram. Certo, que vivíamos com a pessoa, com o nosso amigo, com o nosso familiar. Muito com bonita. O nosso animal. Sim, pronto, e eu acho que essa história também é uma história que prende. As imagens são pretas e brancas e são muito apelativas. Sim. Sim, obrigada, Cândida. E, na verdade, se calhar, eu aproveitava, antes de tu escolheres o próximo livro, e mais uma vez eu sublinho, eu já fiz já sensibilizei para estas coisas no programa que fiz com a Liliana, mas acho que nunca é demais, porque podem existir vários fatores que influenciam a forma como nós fazemos o luto, por isso é que cada luto é diferente, não é? Tem a ver com o vínculo, com a relação e com o apego que nós tínhamos à pessoa que faleceu, tem a ver com o suporte familiares, de familiares mais afastados e social que a própria família tem e a criança, porque neste momento todos precisam de colo e de ajuda nestas rotinas, não é? Tem a ver com estas perdas secundárias, que é aquilo que nós estávamos a falar. Que impacto é que aquela pessoa que morreu tinha no dia-a-dia e nas rotinas daquela criança. E são as perdas secundárias que vão deixar de acontecer. Os próprios recursos internos da criança já consegue conceptualizar a morte, já consegue perceber que é irreversível, como é que ela gera suas emoções, já tem aqui alguma autonomia na gestão de emoções mais difíceis. Isso também vai ser impactante e vai ajudar ou não a fazer este luto. Claro. São alguns exemplos. As circunstâncias da morte também, se foi repentina, se foi uma doença prolongada, se foi um acidente, ou seja, a forma como a pessoa que nós temos o vínculo morre também vai impactar o nosso luto. Eu acho que disse todas. Exatamente, só estava aqui a ver nas minhas anotações, pronto. E tudo isto é tão variável e pode ser tão distinto na mesma criança, a perder pessoas diferentes e crianças diferentes a perder o mesmo grau de parentesco, perderem a mãe, perderem um avô, perderem um tio significativo, que a expressão do luto e a forma como a criança vivencia as primeiras fases do luto vai ser completamente diferente. Por isso precisamos explorar isto, não é? Quando nós conversamos com a criança, precisamos de perceber de que forma é que reorganizamos as rotinas, de que forma é que começamos a colorir estas memórias e a ajudá-la a encontrar um lugar diferente na vida da pessoa, sempre com uma linguagem clara, objetiva, verdadeira. As crianças percebem quando é verdadeiro. Eu acho que de facto as perdas naturais, não é? Que acontecem na natureza,
pode ser Certo. algo fácil de abordar. Para explicar, não é? Exatamente. Eu com os não meus... podemos fazer tabu, não vou Certo. falar nisso Não, só quando é algo mesmo, acontece. não, é mesmo muito importante falarmos antes de acontecer, Antes de efetivamente, acontecer. para ser mais leve. Sim. Eu faço muita analogia, por exemplo, na evolução da borboleta, não é? na evolução, por exemplo, das árvores ao longo das estações do ano, perdem as folhas, não é? Depois ganham as folhas, depois ganham as flores, depois perdem as flores e ganham os frutos. Pronto, todas estas transformações que acontecem nos outros seres vivos são um bom exemplo para ajudarmos as crianças Sim. a começar a elaborar isto a como morte fenómeno. como algo da natureza. Isso, não é? que faz parte desse ciclo, como tu falavas no início. E por isso, sim, é mesmo muito importante falarmos sobre isso. E que às vezes esse ciclo pode-se quebrar, não é? Sim. Porque quando nós falamos no ciclo da vida, Certo. quem morrerá primeiro serão os mais velhos. Certo. Às vezes isso não acontece, não é? E quando as crianças começam a ficar mais crescidas, nós vamos também trabalhando outras causas da morte, não é? As primeiras causas é os acidentes, não é? E o muito, muito velhinho ou muito, muito doente. Mas depois começamos a trabalhar outras coisas, catástrofes naturais, Claro. os acidentes também já é uma perda mais elaborada, não é? Para explicar que o que nós queremos é morrer todos muito, muito velhinhos, não é? Mas podemos morrer de uma doença, de um acidente, de alguma catástrofe que aconteça, e mais para a frente, quando as crianças já estão ali na pré-adolescência, já conseguem entender melhor Isso. Porque- estes temas e desenvolver, sim, não é? Porque eu acho que, por exemplo, eu senti isso por uma vez que abordei uma situação dessas, Certo. de algo que poderia acontecer no nosso país, Sim. não é? E eu senti que não foi para todos, mas Sim. para uma ou outra criança, talvez mais protegida, não é? Mais Sim. protegida no seio Certo, familiar, destes temas. que aquilo teve um impacto, por isso nem todos reagem E da não- mesma maneira. É preciso certo. ter muito tato. E sensibilidade, de facto, sensibilidade, e conseguirmos também escutar a criança e perceber, porque eu vou já explicar mais ou menos por faixa etária, mas as crianças não são caixinhas. Ou seja, quando eu digo até aos 2 anos, Claro. não conseguimos conceptualizar a morte, ok, mas se calhar eu tenho 2 anos e... Já consigo, exatamente. Ou se calhar tenho 3 e ainda não consigo, não é? exatamente. Todas as crianças têm o seu ritmo e é importante percebermos em que fase é que elas estão, quando o tempo. Por isso é que temos que preparar isto antes. Sim, porque sim, se é um familiar, nós estamos embranhados naquela dor e não vamos conseguir pensar nestas coisas, não é? E eu até posso dar aqui um exemplo de uma explicação simples que nós podemos dizer às nossas crianças quando alguém morre, não é? Podemos usar a palavra muito, muito doente ou muito, muito velhinho, porque vai aqui intensificar aquilo que aconteceu e a trabalhar estas primeiras causas, não é? De morte, e podemos explicar que aquele corpo deixou de conseguir funcionar, ou seja, não sente mais frio, nem calor, não tem mais fome, e que os médicos, por exemplo, não conseguiram voltar a colocá-lo a funcionar de novo. Fizeram tudo o que estava ao seu alcance, mas não conseguiram voltar aquele corpo a funcionar. Ou seja, é uma explicação que é verdade, ou seja, o corpo deixou de Claro. funcionar, que a criança consegue entender, porque naquela história do não é fácil pequeno esquilo, ele dizia muitas vezes ao pai, mas eu não entendo. E não entende. A mãe está aqui, não entendo isso. Como é que a mãe está aqui? A mãe é de carne Claro, e osso. claro, né? claro. E muitas vezes este não entende é sincero. Sim, Quando sim. nós explicamos, morreu e o seu corpo deixou de funcionar, não vai sentir mais fome, não vai ter frio, não é? Não vai ter calor, e como aconteceu este acidente ou como aconteceu esta doença, os médicos não conseguiram pôr o corpo de novo a funcionar. É algo que é real e que as crianças conseguem perceber e ir elaborando à medida que Sim. vão desenvolvendo. Eu acho que quando é uma morte, uma perda assim repentina, aí torna-se muito mais difícil, não é? Porque não há o tempo de preparação. Isso, Não é? isso. Quando tu tens um avô, uma avó que está doente, pronto, ele vai vendo, vai-se preparando Ou para seja, algo que pode este do acontecer. está muito, muito doente, já vamos dizendo nos dias antes de a partida acontecer, por exemplo, não é? Sim. E isso pode ajudar depois na explicação final. Quando é de forma repentina, muito difícil. pronto, temos que explicar que o corpo deixou de funcionar porque bateu com a cabeça, porque aconteceu o acidente que aconteceu, ou porque, e pode não ser
um acidente, por exemplo, de aviação, pode ser um acidente vascular cerebral, Claro. ou seja, aconteceu isto, Sim, e explicar mesmo às crianças, dentro da sua faixa etária, daquilo que elas vão compreender. Quanto mais claro nós formos, sem grandes conversas, aquilo que eu falo sempre, sem grandes conversas profundas, é responder às suas questões e às suas dúvidas e às suas perguntas, elas perceberem que têm ali um espaço seguro de exteriorização de emoções, de perguntas sobre aquilo que aconteceu. Isso é o mais importante. É o mais importante, e nós próprios, e é isto que eu queria hoje dizer, que acho que no primeiro programa não falei, nós próprios, isso é uma ajuda para nós, quando nós temos crianças em processo de luto connosco, é mais duro, claro que é, mas também é uma forma de nós próprios iniciarmos o nosso próprio processo de luto, quando estamos a ajudar a criança a fazer o seu, porque acabamos por falar sobre as coisas, e isso é importante e é muito impactante. E muitas vezes, quando acontece com uma criança, certo, força. Isso também, os outros colegas, não é? Por exemplo, na escola, também sentem o que é que aquela criança está a sentir, não é? Veem e também a podem ajudar. Certo, não é? podem ajudar, podem começar a trabalhar este entendimento da dor do outro, vão projetar também para as suas pessoas, porque se a Mariana perdeu a mãe ou o avô, eu também posso perder o meu, não é? Ou seja, estamos a dar a oportunidade a esta partilha, não é? Isto acontece muito nestas histórias, há sempre alguém, não é? Nestas duas que nós falamos, há sempre alguém que também já perdeu e que vai dar um conselho e que vai ajudar a lidar e que vai acolher. E é mesmo assim que funciona, não é? E mais ou menos até aos 2 anos as crianças não conseguem fazer esta conceptualização, Cândida, não é? Então o que elas sentem são as mudanças na rotina que acontecem, ou seja, o colo que já não é tão tranquilo, o choro intenso e a preocupação e a agitação dos familiares naquela fase de vida, não é? Por isso o cuidado com estas crianças mais pequeninas é mesmo manter o máximo de rotinas possível, o pedir apoio extra, seja da parte social, do grupo de amigos, seja de outros familiares que não estão tão envolvidos nisto, para manter as rotinas da criança, mesmo que a gente não esteja tão presente. Não é? Depois, a partir daí, as crianças já conseguem, e era provavelmente aí o caso da personagem que procurava o avô, já conseguem conceptualizar, mais ou menos até aos 6 anos, não é? A morte de tal forma que conseguem sentir a dor da perda e perceber que falta ali alguém, mas não têm esta noção da irreversibilidade. Por isso é arriscado falarmos em coisas de uma forma ambígua, usarmos metáforas, porque isso pode confundir, não é? Depois, na pré-adolescência, já começamos aqui mais seguros de que é definitiva a morte, não é? Mas podemos ter aqui também reações emocionais e alterações comportamentais mais visíveis, não é? Esta negação, esta culpabilização, a revolta, pronto. E na adolescência é continuar a falar de forma clara, não é? Mas termos esta sensibilidade de permitir que os nossos adolescentes também busquem este apoio no grupo de pares. E eu toco neste assunto porque às vezes é mesmo difícil, porque nós queremos tanto ajudar e acolher, não é? Que não percebemos porque é que vai desabafar com outra pessoa e não desabafa connosco, não é? Às vezes pode ser importante mantermos também aqui os limites e as regras, principalmente nesta fase, não é? De pré-adolescência e adolescência, independentemente do sofrimento que todos estão a viver, as regras têm que acontecer, não vamos, só porque estamos a viver uma dor intensa, não podemos faltar ao respeito, não podemos partir coisas, não podemos respeitar as horas de vir a casa, não é? Tentarmos manter dentro da medida do possível, porque isto dá segurança aos nossos adolescentes. Dizemos que tem um lugar seguro para desabafar também, não é? Promover esta expressão emocional e dar colo, porque nós precisamos todos de colo, tenhamos 2 ou tenhamos 17 anos, não é? Quando perdemos alguém que é significativo e que nos vai tocar de alguma forma. E termos isto em conta, ou seja, qual é a faixa etária da minha criança, depois disso ela é particular e única, ou seja, será que apesar de estar nesta fase já consegue fazer desta forma, já consegue entender, e quando comunicarmos a verdade de forma clara, transmitindo esta morte como definitiva. Isto é muito importante para esta imaginação, e tu sabes que és professora. Com muito tato, não é? Porque Sim.
Claro que tudo depende da idade, não é? Certo. Um adolescente, se calhar, Sim. já tem, se calhar não, tem Sim. mesmo essa noção, não é? Quando há uma partida de algum familiar, Sim. É para sempre. Mas a partir dos 3 aninhos, 4 anos, nós não vamos dizer que a pessoa não morreu. Claro. Nós vamos dizer que a pessoa morreu, sim, obviamente. sim. Mas também temos que dar tempo à criança para processar, temos que aceitar a forma. Muitas vezes, nesta fase perto da pré-adolescência, eles brincam do faz de conta e imitam a pessoa que partiu, não é? Há também esta idealização de que se calhar, pronto. E ao nós irmos ouvindo e escutando a nossa criança em particular e percebemos de que forma é que podemos ir sempre desconstruindo esta ideia de que vai voltar, dando sempre este acolhimento e respondendo a perguntas. Pois. Porque acho que quando nós falamos deste tema da morte e do luto das crianças, muitas vezes a primeira preocupação é como é que eu digo, o que é que eu digo, o que é que eu explico. Só precisamos dizer que morreu, não é? Qual foi a causa da morte e depois só responder às perguntas deles. Sim. Ir à medida que eles vão... Isso. Porque eles podem ficar tranquilos com uma justificação. Claro que não E vamos... quando é verdadeira, ficam. Exatamente. Quando as crianças nos perguntam muitas vezes a mesma coisa é porque nós não fomos muito sinceros e elas percebem. Claro. Tem que ser uma justificação com lógica e com sentido, lógica, não é? exatamente. E depois, para além disso, nós somos exemplos sempre. Nós somos exemplos em tudo, não é? Nós falamos aqui imensas vezes da modelagem, do espelhar aquele comportamento, ou seja, eu estou em processo de luto também. Imaginemos que não é um aluno teu nem um paciente meu, ou seja, nós também estamos em processo de luto. Eu tenho que mostrar à criança que eu estou a fazer o meu processo de luto, ou seja, às vezes, mais do que explicar como é que ele pode fazer, é ele ver-me a fazer, esfolhar um álbum de fotografias, recordar uma memória bonita com aquela pessoa. Estou a ensinar, a educar a criança de que ela pode estar presente no nosso dia-a-dia na mesma, mas nas nossas memórias, nas nossas aprendizagens. Percebes, Cândida? Isto também é importante, porque nós também estamos num processo de dor e quando temos uma criança por perto, a responsabilidade é maior. Claro. Porque eu nunca tinha pensado nisso. Não só estamos a processar aquilo tudo, como estamos a ser um exemplo de um processo de luto que depois não se torna num luto complicado, não é? E se precisarmos de ajuda profissional, seja para nós, seja para orientar a nossa criança, é uma atitude inteligente. Porque é mesmo desafiante, não é? Sim. E não é uma coisa fácil, não é? Certo. Enquanto para alguns pode até nem ser tão difícil, não é? Sim, mas depende daqueles fatores que eu falei, Claro. não é? Do apego e do vínculo que temos com a pessoa, do suporte que nós temos, dos nossos recursos internos, mesmo nós adultos, na fase de vida em que nós estamos numa fase em que estamos muito estressados e cansados. Não estou a dizer que vai ser mais fácil, ou seja, que vamos ficar bem se perdemos alguém significativo e tivermos uma boa fase da vida, mas os recursos internos que eu tenho para lidar com aquilo serão maiores. Se eu pratico o autocuidado, não é? Se eu tento trabalhar isto ao longo da vida, vai ser, não é? Vai ser um fator protetor naquele momento da perda. Sim, é isso mesmo. E com as nossas crianças é isso, é nós irmos dando esse exemplo, não é? Também de como, ok, então isto aconteceu, tens que encontrar um lugar diferente para a pessoa na tua vida. E a criança pode nos perguntar como, não é? Aquele Um lugar é único. aonde, Exatamente. não é? Sim. Pronto, respeitar o tempo. Também é focal, nós falamos aqui disso imensas vezes e aqui não há tempo certo para fazer este luto ou aquele. É o tempo que a pessoa precisar, efetivamente, para se restabelecer e voltar a dar a si própria oportunidade de saborear a vida. Sim, não é? sim. Eu acho que aquele livro do Não é Fácil Pequenos que ele aborda isso muito bem. O tempo que só cada um aquele dia em que ele acorda e observa e consegue perceber a beleza que sempre esteve lá. Claro. E ele é que estava com os óculos escuros por causa daquela perda, não é? Exatamente. Ok, então nestes 7 minutos, sim, isto voa, não é? Nós sabemos disso. Qual é a história que tu gostavas de tocar de novo? Eu acho que esta Maria Nespera... Também não conheço. Maria Nespera. É não. bonita, não é muito colorida, também Temos duas cores, não é? Predominantes, o branco, o preto e o amarelo. Não, é branco e preto. Que lindo. Eu achei muito Esse bonito. livro dá vontade de pintar. Mas é muito bonito, porque isto é uma mãe que está a contar para a filha
sobre a avó. Ok. É? Está a ajudar a filha Sim. e ela própria a colorir essas memórias. Então, força, Cândida. Quando eu tinha a tua idade, tinha uma árvore. Era uma árvore grande e frondosa, que me fazia companhia generosa sempre que ia à casa da avó. É uma nespereira, disse-me a avó. A primeira vez que colhemos aquele fruto suave e alaranjado. Ela começou por contar as coisas boas que a avó lhe tinha ensinado. Certo. Ou Eu seja, acho que as todos nós memórias. provámos nésperas com os nossos avós, não é? Olha, esta imagem é Da avó, lindíssima. que linda. Ela enche 2 páginas. Lembrava-me a pele cheirosa e macia da avó, quando lhe fazia festinhas ou a enchia de beijos. Na minha nespereira, trepava de galho em galho e lá fazia o meu castelo, o meu forte. Que é a zona segura, não é? O refúgio na O avó. refúgio, o meu avião. A minha É muito nespereira- gira a ilustração. É. A minha nespereira era sala de reuniões com os primos nas férias e aos domingos. Incrível. Era confidente dos segredos e também dos medos. E aqui nós vamos ver que a morte é a morte da árvore. Ok. É muito giro. A minha nespereira era a casa dos passarinhos e eu, com cuidado curioso de criança, espreitava-lhe os ninhos. Ou seja, aquela nespereira era uma ligação muito grande. E esta visão, não é? Que para nós pode ser uma simples árvore e o que esta árvore significava para esta mãe quando era ainda criança, não é? Exatamente. Na minha nespereira, descansava a ler ou fazia os trabalhos de casa. Um dia, também serviu de abrigo a um ouriço cacheiro. Não havia outra árvore igual no mundo inteiro. Era a minha árvore. Podia ser, era Certo. a minha avó. Certo. Eu acho que aqui como é que se aborda? Não há igual, não dá para substituir. Exatamente. Não é? E aqui, como é que eles não utilizam uma pessoa, mas utilizam Certo. uma árvore e a falta que ela faz. Certo. Acho que é muito natural É muito, esta sim. morte. Certo dia, depois das férias de verão, a avó veio receber-me ao portão. Algo trágico tinha acontecido. Estava aí o lugar da árvore, não é? A minha árvore tinha desaparecido. Temos aí uma construção, não é? Ou seja, foi o homem que tirou a árvore para construir, ok? Mas aqui era o desaparecimento. Isso, Não é? A morte isso, da árvore. Isso, que lá está, mais uma vez, que para quem ia fazer aquela construção era apenas uma árvore que estava no caminho do projeto, para esta criança era muito mais do que isso, Exatamente. E aqui nós não foi o caminho natural, não morreu de Certo. velhice, não. Certo. Morreu porque foi algo inesperado de um momento Certo. para o outro, não é? Certo. A avó sorriu e a sua pele de néspera enrugou-se junto aos olhos. Deu-me para a mão 2 bolinhas castanhas e sussurrou: Maria, acreditas em magia? Abrimos uma cova e à volta fizemos um pequeno muro com pedras. Até aqui a analogia com Sim, enterrar. o ritual, sim, que é muito importante. O tempo passou e eu cresci. Sabes, hoje já não sinto falta da minha árvore, mas tenho saudade imensa da minha avó. Certo, tão lindo. Incrível, não é? Sim, Abordou incrível. o desaparecimento da árvore e depois chegou ao desaparecimento da avó. Da avó. Tão bonito. Anda, tenho uma coisa para te mostrar. Se quiseres, será a nossa árvore. Será a tua árvore. Que aqui provavelmente é a árvore com aquelas 2 sementinhas de néspera que ela plantou com a avó. Exatamente. Tão lindo, Minha querida Maria Néspera. tão bonito. É muito terno. Muito lindo esse Muito livro. terno Muito lindo. E
Quer dizer, nós dizemos assim, os miúdos gostam muito de cor, não é? Esse livro é lindo. Mas este livro só preto e branco é uma doçura. Certo. Então, quando nós terminarmos o programa, vou tirar umas fotos aos livros novos que a Cândida trouxe, para que, se vocês quiserem ler e também partilhar com os vossos miúdos, fazer, porque nós temos 1 minuto, Cândida, por isso nós vamos nos despedir desta malta boa que esteve connosco nos 98.7 e nas nossas páginas de Facebook. Obrigada por estarem desse lado, enquanto nós tentamos aqui fazer a diferença, não é? E tentar acrescentar valor nestes processos que são difíceis. Obrigada a ti, Cândida. Eu só quero dizer que, se alguém quiser qualquer um destes livros, eles são da Escola dos Combatentes, poderão também existir na Biblioteca Municipal, mas podem ser requisitados. Certo. Qualquer aluno do agrupamento de escolas de Ovar ou de outro agrupamento pode requisitar. Um beijinho e muito obrigada, Cândida, de coração, pela tua disponibilidade. Beijinho a todos que nos viram e ouviram. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.